Vamos lá. Essa daqui é a análise pocket de Fluminense 2, Red Bull Bragantino 2. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você curtir esse vídeo. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor para me dar a moral se você gostar aqui do canal. Análise pocket eu faço hoje em dia principalmente porque eu não tenho feito minhas análises no nosso pós-jogo do Jornada, né? Uma coisa ali que a gente alterou. Então eu sempre trago aqui num vídeo e, cara, normalmente lanço no dia seguinte ali pela manhã. Falar um pouquinho sobre esse Fluminense Bragantino, cara, eu já deixo de cara, acho que já vale tirar algumas lições. Foi a melhor atuação do Fluminense pra mim na temporada. Gabriel, mas o Fluminense estava muito exposto, o Fluminense... Pela primeira vez eu acho que o Fluminense conseguiu fazer aquilo que era proposto e tomou gols por problemas que ele não tinha muito como controlar. É aquela história, se você fizer o seu melhor jogo da vida contra o Manchester City, você provavelmente ainda vai perder. E eu vi uma boa atuação do Bragantino do outro lado, do Red Bull Bragantino do Pedro Caixinha. Vamos lá, cara, a gente tem que abrir falando de uma coisa que é o seguinte. Não dá pra gente reduzir a discussão, é até um termo muito utilizado pelo Mário Bittencourt, reduzir a discussão ao varejo. O que é isso, tá? É você querer reduzir uma discussão sobre o Diniz usar ou não a base por uma situaçãozinha aqui, pelo Alexander. É você reduzir a situação do Diniz improvisar demais ou não improvisar jogador pelo Marquinhos na lateral no segundo tempo. Isso são situações de jogo e eu não gosto muito de reduzir as situações dessa maneira. Eu acho que o que a gente viu nesse sábado no Maracanã foi um jogo moldado pela equipe do Red Bull Bragantino. E por que eu tô falando isso? Porque normalmente a gente tende a ver o Fluminense como senhor do jogo. E detalhe, eu acho que o Fluminense foi melhor do que o Red Bull no jogo. Placar, pra mim, justo desse jogo seria 4-3, 4-2, vai lá pro Fluminense. Mas quem definiu o ritmo do jogo foram eles. Desde o início da partida, o que se esperava, quem viu meu pré-jogo viu, o que se esperava da equipe do Red Bull Bragantino era uma equipe extremamente ofensiva, extremamente espaçada, dando espaços para o Fluminense jogar e saindo muito para o ataque em velocidade. Eles mudaram um pouquinho o time daquilo que se esperava. Se esperava um Vitinho de titular, ele botou um Mosqueira pela ponta. A gente esperava ver um Eric Ramírez por dentro, ele botou o Neves, né, o Gustavo Neves, o Gustavinho. Enfim, alguma mudança ou outra que pode ter alterado ali também o que a gente viu da partida. Só que, do lado do Fluminense, a gente viu exatamente aquilo que a gente esperava. Um time que teria uma boa qualidade na saída de bola, que dificilmente tomaria a famosa bola nas costas, né, nos lançamentos em velocidade, mas que perde poder de zagueiro, com o Martinelli jogando na defesa. Virar zagueiro não é fácil, né? Eu acho que eu nunca falei essa frase aqui no canal, não, mas é uma análise que eu sempre faço. Existe na dramaturgia, né? Todo mundo fala que é muito fácil você fazer drama, mas é muito mais difícil você fazer rir, você fazer comédia. Fazer comédia é muito difícil, fazer drama nem tanto. E normalmente a gente tende a pensar em inverso, né? A pessoa é engraçada e tal. E eu vou dizer sobre futebol, tem uma lógica meio que essa que é muito fácil atacar. Analisar padrão, montar jogadas de ataque é muito fácil. Defender é muito difícil. Montar defesas e, principalmente nesse caso, jogador começar a atuar como defensor, literalmente, é muito difícil. Não é fácil. E eu tô falando aqui do Martinelli. O Martinelli, pra mim, é um jogadoraço. Um nível muito acima do que talvez a gente espere dele. E digo até eu mesmo que gosto do futebol dele. A personalidade com que ele sobe em 2020 e 2021 e toma a posição de assalto é gigantesca, assim. Chama muita atenção. É uma qualidade fora do normal mesmo do futebol brasileiro. Mas até o Martinelli vai ter dificuldade na defesa. E por que eu tô falando isso? Porque antes de eu chegar nesses lances do Martinelli, a gente viu um primeiro tempo que o Cleiton foi o cara do jogo. Viu um Fluminense chutando muito de fora da área.
E por que chutando de fora da área? Porque o Red Bull Bragantino deu esse espaço pro Fluminense. E o Fluminense, corretamente, por isso que eu acho que foi uma das melhores atuações do ano, aceitou e aproveitou esse espaço. Vocês vão lembrar lá em Lima, o Alianza colocava todo mundo atrás da linha da bola. Como é que o Fluminense ia chutar pro gol? O Colo-Colo fez muitas vezes isso também. Botou vários jogadores fechando, bloqueando a passagem de um chute. O Fluminense chutasse pro gol, ia bater na zaga e voltar. E contra-ataque deles foi assim, inclusive, que saiu o gol, não num chute, mas num passe do Marcelo. Ainda assim, o Fluminense teve oportunidades e não finalizou lá. E o Diniz já conheceu isso lá em Lima, quando eu perguntei sobre finalização para ele. Contra o Red Bull Bragantino, uniu o útil ao agradável. O time estava disposto a chutar. Marquinhos, Marcelo, aproveitaram chances de fora da área, e até o Lima no segundo tempo também. Enquanto o Red Bull Bragantino também dava muitos espaços. Quem viu meu pré-jogo sabia disso. É um time que o espaço entre a primeira linha de ataque e a última linha de defesa é imenso, imenso. Por várias vezes a gente vê esses três volantes ou perdidos, marcando lá no ataque e dando espaço na frente da área, ou então fechando a frente da área, mas com um imenso buraco entre eles e outros atacantes. Num determinado momento da transmissão, eu chego a falar, cara, o Red Bull Bragantino tá com 4 atacantes que não voltam para marcar. Isso no primeiro tempo ainda. E o Fluminense teve esse espaço e aproveitou, e foram muitas finalizações fora da área que não entraram por um detalhe, porque o futebol é feito de detalhes também, né? 2 bolas no travessão, pelo menos 3 defesaças do Cleiton no primeiro tempo. Eu dei uma zanzada na rede social e vi algumas pessoas criticando o Fábio. Eu confesso que eu vi uma frase que era: precisamos falar sobre o Fábio. E eu achei que era um elogio. E aí eu fui ver e era crítica. Eu falei, peraí. Eu tenho críticas ao Fábio de 2024. Mas no jogo de hoje não. O gol começa com uma defesaça do Fábio. Numa bola em que eu acho que é o La Quintana sai sozinho. Um ataque assim, bate cruzado, o Fábio faz uma defesaça. O Fluminense sai pro contra-ataque e olha só, contra-atacando. O Red Bull Bragantino dava esse espaço. O Fluminense foi bem de aproveitar. Perde a jogada de ataque, pressiona a saída de bola do Red Bull, que se complica, dá o escanteio que o Lima faz o gol de cabeça. Vem o segundo tempo e, novamente, eu falei, a gente é aqui o raiz tricolor, a gente olha com a ótica do Fluminense, mas o jogo foi moldado por eles. A leitura do Pedro Caixinha é gigante. Vou utilizar a tática que o Fluminense usa contra eles. O que o Fluminense faz quando está com um placar adverso? Tira um defensor, no caso o Fluminense tira um volante, porque o André vai para a zaga no lugar de um zagueiro, e bota um centroavante colocando mais uma presença de área. E gira a bola a ponto desse cruzamento vir para a área no momento em que você está ou no mano a mano, ou então quando um dos meio-campistas, foi o John Arias contra a LDU, foi o John Arias de novo no jogo contra o Colo-Colo, mas o cruzamento vem no Germancano, aparecendo de elemento surpresa atrás. E tendo mais gente dentro da área do que o adversário. Ele fez exatamente isso. O Caixinha correu tanto risco quanto o Diniz corre. E por isso eles viram o jogo. Gabriel, mas e o Martinelli na zaga? É o que eu vinha falando. Não foi só a altura o problema. O primeiro gol deles vem de uma falta do lado esquerdo, que eu confesso que eu não consegui achar um replay ainda para saber se foi falta ou não, vi muita gente reclamando. Que é uma bola na área no primeiro pau, e que a disputa do Eduardo Sacha é com o Cano. Não dá para crucificar a zaga nesse caso. É um gol que acontece. Sabe os detalhes que eu falei, que bola trisca no travessão e vai para fora? É um detalhe. Foi a chance que eles tiveram ali no início do segundo tempo, uma cabeçada, e eu mesmo na hora da transmissão falo, cara, que merda, a gente vai ter que caminhar tudo de novo para poder fazer o gol. Só que o Fluminense sente o gol, e o Fluminense tem sentido muito os gols que leva. A gente não tem visto mais aquele Fluminense, se é que a gente viu com o Diniz, confesso que não me lembro agora exatamente, que toma um gol e continua alerta na partida. Isso tem me incomodado. De novo, sentiu contra o Colo-Colo, sentiu contra o Aliança e agora de novo sentiu contra o Red Bull Bragantino. E o Red Bull, você pega o lance do gol, eu não vou ter tempo de fazer uma análise tática porque nessa segunda-feira eu já viajo para Salvador para o jogo contra o Bahia. Você pega o segundo gol, a hora que eles passam por um dos marcadores do Fluminense, a marcação do Fluminense está perdida. Porque eles têm 2 centroavantes em cima dos 2 zagueiros do Fluminense. E aí o Lima tem que sair na marcação do Vitinho, o Samuel Xavier ainda está voltando, o Marcelo estava perdido, o André já tinha sido driblado lá na frente, perdendo a passada. O Fluminense está uma bagunça.
Por quê? Porque o Red Bull botou 2 centroavantes lá e quebrou a marcação do Fluminense. Tava num 4-2-4. O cruzamento do Vitinho vem e tá o Felipe Melo, na teoria, atacando a bola, e o Martinelli marcando na frente o Eduardo Sacha, atrás o Thiago Borbas. E aí vem aquele ponto que eu falei lá de ser zagueiro é muito difícil. Aprender a marcar é muito difícil, aprender a se posicionar na área. O Martinelli se posicionou perfeitamente na área como um zagueiro faria. Se ele tem 2 para marcar, se posiciona no meio, espera o cruzamento, ou tenta vir para trás e tirar se for no de trás, ou tenta atrapalhar se for no da frente. A questão é que ele não tinha altura. E aí faz diferença. O Fluminense deu mole lá no início da jogada de deixar cruzar. Mas deu mole principalmente também o fato de ter o Martinelli lá na zaga. É óbvio, eu não tenho como tirar uma coisa ou outra, tá? Não tem como eu desassociar o bom primeiro tempo do Fluminense à qualidade diferenciada de saída de bola que o Martinelli tem, tá? De ter agilizado muito a saída de bola. Apesar de eu achar que ele não fez uma grande partida, principalmente no segundo tempo, mas no primeiro tempo ainda conseguiu alguma coisa. Mas não tem como também a gente querer só o bônus e não o ônus. O Martinelli não faltou altura, leitura e altura. Ele fez até uma leitura mais correta, mas não teve a leitura para a estatura e para o costume que ele tem de zagueiro. Por isso que o Thiago Borbas cabeceia tranquilaço para fazer o segundo gol. Dali para frente, o Caixinha não mexeu, o Diniz mexe. O Fluminense vira um time mais ainda ofensivo, fazendo o quê? Tirando um volante e botando mais um jogador de frente, né? É a famosa saída do Felipe Melo para a entrada do Douglas Costa, avançando ainda mais a equipe do Fluminense e deixando o Fluminense tendo o Douglas Costa pela ponta e o John Kennedy por dentro. Ele tinha trocado o Samuel Xavier e botado o Marquinhos lá pra ponta. Então passa a ter 2 centroavantes também e fazer a mesma coisa. Qual que é a diferença? O Red Bull Bragantino tinha 2 zagueiros altos. Um que, por mais que pareça ser um bonde lá, o Douglas, mas o outro é muito bom em leitura de jogada, que é o Luan Cândido. Nesse momento do jogo, o Fluminense está melhor, consegue criar algumas chances, principalmente ali aos 20 e poucos minutos do segundo tempo, cria chances em profusão e a bola não entra. Vem 2 lances que a gente não pode deixar de falar sobre o Maguielson, que é o árbitro, ter pipocado. Ele já tinha errado, aí eu acho que ele não pipocou, acho que ele errou de não dar uma falta e um cartão amarelo lá no início do jogo em cima do Cleiton, ao Germancano, pela falta que ele fez em cima do Cleiton, um braço na cara, era para amarelo aquilo lá. E ele erra 2 vezes ao não dar o segundo cartão amarelo para o Juninho Capixaba, que matou um contra-ataque com um carrinho, e para o Luan Cândido, que também mata um contra-ataque numa chegada bem dura no John Arias. Esses 2 já tinham amarelo, ele não dá o amarelo, pipoca de expulsar, justamente porque é um árbitro pequeno para um jogo de Campeonato Brasileiro da Série A. Passado isso, o Caixinha tem que trocar. E o Juninho Capixaba, ele tem os seus problemas, mas ele é um lateral que ataca muito, participa muito no campo de ataque e que preocupa quem está na lateral adversária. E no momento em que o Fluminense teve que botar um atacante na lateral, que ele botou o Marquinhos para ter o cruzamento para dentro da área para os 2 atacantes centroavantes que estavam lá, né, o John Kennedy e o Cano, o Red Bull Bragantino perde sua principal arma porque o Juninho Capixaba ia ser expulso. E bota o Guilherme, que é um lateral bem mais fraco. Sem ter tanta saída para o campo de ataque, o Red Bull faz o quê? Tenta jogar, mas deixava o Fluminense jogar muito mais. E aí vem os detalhes, cara. O chute do Lima ia no meio do gol. Depois, revendo melhor, é um chute que provavelmente o Lucão, que tinha entrado no segundo tempo, ia defender com tranquilidade. A bola desvia e vai no ângulo. O Fluminense empata o jogo. Detalhes como o detalhe que empatou o jogo pro Red Bull Bragantino também. A gente continua um pouco melhor. Acho que faltou inspiração em alguns momentos. O Germancano teve sua chance no primeiro tempo, teve sua chance no segundo tempo e parou no goleiro nas 2 vezes em bons chutes. Não me preocupo ainda, não é uma questão de preocupação minha ainda com o Germancano, não. John Kennedy entrou um pouco melhor do que vinha entrando, acho que fez seu melhor jogo no ano, você vê, não foi lá essas coisas, mas pelo menos mostrou proteção de bola, participação da jogada, quase fez um gol de perna esquerda. O Fluminense merecia ter ganhado o jogo, mas acho que parte da preocupação que eu tinha pós-jogo contra o Colo-Colo se acabou um pouquinho, no sentido de que o Fluminense sabe que as equipes vão mudar um pouquinho o seu jeito de jogar contra o Fluminense. Algumas vão se fechar muito mais, algumas vão marcar mais saída de bola e algumas vão se expor ainda mais, como foi o caso do Red Bull. O Red Bull estava extremamente exposto, mais do que eles fazem normalmente. E foram premiados com uma virada, mas foram sorteados para tomar o gol de empate do Lima. Eu não costumo analisar muito só individualmente esse jogo, mas o Lima é uma coisa impressionante. Assim, é um jogador que, tecnicamente, com a bola nos pés, fazia uma partida muito ruim no primeiro tempo. Era uma partida difícil do Lima, onde é um jogador já criticado e que errava coisas bobas.
Começa o segundo tempo depois de ter feito o gol, ele tenta um drible de letra na defesa que mostra uma desconexão ali. E ele não é o cara. O Lima é um cara muito conectado ao jogo. Entende muito o jogo, assim, os momentos das coisas. Tenta um drible de letra desnecessário ali no início do segundo tempo. E que, enfim, gera lance de perigo para o Bragantino. Mas sai muito bem com 2 gols, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E que pode ganhar uma moral para os próximos jogos. Creio que o Fluminense ganha muito com o Martinelli na zaga em algumas situações, mas perde muito nessa presença de bola aérea e nessa presença de marcação. O Felipe Melo tomou ganhou algumas ali pelo alto, mas também tomou uns dribles da própria bola, do tempo de bola ali também, que preocuparam muito. A zaga do Fluminense me preocupa muito. O Fluminense precisa contratar 2 bons zagueiros. Eu falo um na maioria dos vídeos, porque o outro já conto que é o Thiago Silva. Enfim, vamos ver como é que vai ser na terça-feira contra o Bahia, que costumeiramente é um time que também dá muito espaço para jogar. O Rogério Ceni joga muito para frente e que tem um time bom, mas um elenco nem tanto. Então perde muito no segundo tempo. Vamos ver como é que vai ser esse jogo e se o Bahia vai mudar alguma coisa também para jogar contra esse Fluminense e até mesmo se viaja geral do Fluminense. Essa foi a análise pocket de Fluminense e Red Bull Bragantino. 2-2 amanhã, né, nesse domingo para segunda. Tem resumão da rodada e eu avalio um pouquinho, mas minha impressão inicial é que a gente perdeu 2 pontos nesse jogo, mas foi uma boa atuação. Foi bom ver o Fluminense jogando bem, por mais que não tenha vindo o resultado. Na Libertadores, era muito mais preocupante vir a vitória em casa contra o Colo-Colo. Hoje, contra o Red Bull Bragantino, tá aí. Uma boa atuação, pelo menos dá uma confortada no meu coração, mesmo com esse empate. Agora, vai precisar pontuar contra o Bahia e contra o Vasco, principalmente no Clássico no Maracanã. Até a próxima. Valeu.